provérbio asiático, dá como a mais importante missão do homem a procura de seu melhor amigo. A resposta talvez possa ser encontrada em qualquer feira local. Os bambus são grandes amigos e colaboradores. Pelo menos é o que ocorre também na cidade indonésia de Rantepal, na terra dos Torajas, na ilha Sulawesi. Nos dias de feira, aparecem artesãos e colonos da região trazendo cestos de todos os tamanhos. Estes aqui querem vendê-los. Outros os levam de volta carregados de mercadorias. Em regiões remotas da Ásia, as pessoas já utilizam o bambu há milênios. E lá, onde crescem mais de 700 espécies da gramínea gigante, desenvolveram-se também as possibilidades mais variadas de utilização do bambu e técnicas de trabalhá-lo. Na Tailândia, as varas são colocadas na água em rios e lagos. Com isso, se retira o amido, um atrativo para insetos daninhos. Sem eles, o bambu se torna durável. Quase tudo pode ser feito com o bambu, desde casas e móveis até todos os utensílios domésticos, como lâmpadas ou facas e garfos, até mesmo sombrinhas e sandálias. Os talos de bambu são relativamente fáceis de trabalhar. Uma simples coroa de lâminas cortantes como esta é suficiente para dividir o bambu ao comprido em quantas e de que largura se desejarem as ripas. É simples, não? Aqui, as ripas cortadas planas são trabalhadas para se tornarem cestos. Antigamente, os colonos produziam quase exclusivamente seus próprios cestos para uso particular. Hoje, na Tailândia, mais de 60% provém de pequenas empresas. Em cada província do país, os artesãos do bambu se especializaram em diferentes campos de utilização. Os cestos grandes servem como recipientes de transporte barato e estável para legumes, carvão e até galinhas, ou mesmo brotos de bambu. Numa outra província tailandesa, produzem-se vasos, taças e outros objetos decorativos. O processo de produção aqui é determinado mais pela aparência do que por sua utilidade. Mãos hábeis podem dividir o bambu em tiras bem finas e, com elas, produzir recipientes e vasos de belo formato, tecidos artisticamente. Cada cultura no sudeste da Ásia, como também na África e América do Sul, desenvolveu seus modelos e formas próprias para a produção de cestos de bambu, diferenciando-se dos estilos de outros povos. Talvez seja esta a razão por que esses belos trabalhos encontram cada vez mais apreciadores nos países industrializados. Assim também no sul da França. Lá se vendem esses trabalhos na Bambouserie de Bras-France aos turistas que frequentam esse jardim de bambus. Em
parte, as mercadorias provêm de produção própria. Em parte, vêm da China e da Indonésia. Na Indonésia, há modelos admiráveis em quase todas as 10.000 ilhas da República. As grandes distâncias de ilha para ilha são provavelmente a causa da independência criativa na confecção de cestos, diferentes em forma e tradição. As diversas técnicas são cultivadas em todos os recantos do interior, entre outros, na progressiva cidade industrial de Bandung. Aqui, a projetista Reni Joeda descobriu os conhecimentos tradicionais como fonte de renda para si e para os outros. Ela desenvolveu novas formas e modelos para artesãos que até recentemente trabalhavam apenas obedientes à tradição. Faz alguns anos, ela fundou a firma Craftworks e empregou artesãos de uma antiga cidade de cesteiros chamada Tasikmalaya. Os cesteiros hoje podem produzir em grande escala. Primeiro, tiveram que aprender a reproduzir exatamente as medidas estipuladas para chegar aos padrões encomendados. Os produtos da Craftworks são vendidos também na famosa cadeia de lojas Bloomingdale's, dos Estados Unidos. Nos testes em laboratório, vemos por que o bambu é tão extraordinariamente bom para a produção de cestos. Filmagens aceleradas revelam a elasticidade e firmeza típica das fibras. Vamos ver uma comparação com uma ripa de pinho, que se rompe quando se exige demais dela. Sua firmeza é de normalmente 1/3. Aí. Pelo fato de as fibras nos bambus correrem exclusivamente paralelas, as varas só gradualmente vão se separando em grupos isolados. Além disso, graças a essa constituição especial, o bambu é extremamente flexível. O que estamos vendo aqui é exclusivamente malha de fibras. O parênquima, a malha viva de células da gramínea, se pulveriza quando tentamos rompê-lo. Seja criado como objeto de arte utilitário ou para transportar algo, as características do bambu, há muito tempo conhecidas, o tornam um material ideal de trabalho. Os formatos dos cestos de transporte feitos pelos colonos ou seus utensílios de pescaria visam principalmente a utilidade. As malhas das peneiras são trançadas tão apertadas que se pode pegar até o peixinho mais pequenino. Quem pensa que somente os asiáticos dão valor ao bambu como material útil, está enganado. Também em Uganda se sabe utilizar a gramínea gigante. Embora cobrindo somente uma pequena parte do país, as matas de bambu preenchem uma função importante. Aqui no sul do país, o bambu não é somente um cobiçado material de tecelagem e construção. O mato, na fronteira com Ruanda, serve também como proteção natural contra a erosão. Ele armazena a água da chuva e de infiltração, com isto impedindo as inundações dos campos nas baixadas. O
bambu em massa é naturalmente trabalhado na Ásia, como em Kushan, na ilha de Formosa ou Taiwan. Milhões de pauzinhos para comer logo vão surgir destas varas. Elas são primeiro aquecidas, antes de serem trabalhadas, e em seguida dispostas de tal forma que possam tornar-se retas devido a seu peso. Somente as varas retas são apropriadas para se fabricar os pauzinhos. Os talheres de bambu são hoje o produto mais importante em Kushan. Há poucos anos ainda se produziam aqui quase todos os utensílios de mesa do país. Naturalmente também para exportação. Com o tempo, o plástico foi se infiltrando como material para pires, xícaras ou porta-guardanapos, competindo com a matéria-prima que cresce nas matas do país. A procura de pauzinhos de bambu, porém, deve aumentar outra vez. E isso não apenas porque a população está sempre crescendo, mas porque pessoas de outros países preferem utilizar esse talher exótico nos restaurantes com comida asiática. Resta torcer para que os antigos pauzinhos de comer não se transformem também em plástico. No Japão e em Taiwan foram desenvolvidas máquinas que substituem uma parte da mão de obra. Somente assim é possível produzir em grande escala e poder participar da concorrência no mercado internacional. Essas ripas vão servir para fazer ancinhos. Vai ser possível comprá-los no mundo inteiro a preços baratos. Este ancinho e a grama que ele limpa têm uma coisa em comum. Ambos pertencem à maior e mais importante família de plantas, as gramíneas ou as relvas, com quase 4.000 espécies. A gramínea gigante também é trabalhada há séculos para padiolas de carga, andaimes para construção ou para cabos e cordas. A pressão que sofrem as cordas comuns de cânhamo não podem se comparar à pressão que os cabos feitos de bambu tecido são submetidos frequentemente. Na China, antigamente, eram usadas até mesmo pesadas chatas de carga ao longo da margem dos rios, amarradas com esses cabos de bambu. Uma olhada em uma cozinha chinesa deixa adivinhar a riqueza de ideias culinárias que se desenvolveu na China utilizando o bambu. Também se constroem casas com concreto e bambu, onde o bambu substitui o aço como armação. A tampa de panelas também é tecida com bambu. Ele não somente conserva bem o calor e é dificilmente inflamável. Para a lenha, usa-se palha de arroz ou a parte interna do bambu. Estas partes macias do bambu já são altamente inflamáveis, ao contrário da camada externa. E, naturalmente, não se pode pensar em refeição sem os pauzinhos. O bambu é muito cobiçado na China, onde nas últimas décadas se aumentou bastante sua superfície de plantação.
Na África, o bambu cresce no norte e até bem perto da zona do Sahel e na República Centro-Africana, no coração do continente. Os pigmeus usam o bambu como escadas nas quais os tocos dos galhos servem de degrau. Um método simples e absolutamente eficaz de se movimentar sobre o bambu. Em poucos minutos se produz uma escada desse tipo usando uma simples faca. O bambu se encontra disponível em toda a região em quantidade suficiente o tempo todo. Na aldeia se trabalha o bambu para muitos fins. Seja em cachimbos ou como aljava para as flechas usadas na caça. Em algumas regiões de Uganda, a matéria-prima está diretamente na frente da porta. Nas regiões do campo, o plástico até agora é pouco difundido, provavelmente porque a utilização tradicional de materiais nativos está bastante fixada na consciência do povo. E assim, com o bambu, na África, também se produzem instrumentos musicais como a flauta de Pan. O bambu é uma das matérias-primas mais importantes para a produção de esteiras. Esta mulher trabalha o bambu aqui em Taiwan exatamente como seus antepassados há mais de 500 anos. Depois de dividir o bambu em finas ripas, várias são amarradas e perfuradas em lugares marcados com exatidão. Em seguida, as ripas são juntadas à esteira. Antigamente, elas tinham que ser alisadas com a mão, o que exigia muito esforço. Hoje, consegue-se isto com uma plana em poucas horas. Estas esteiras são produzidas, por exemplo, para o revestimento de interiores. O mesmo acontece aqui em Bangladesh com as esteiras tecidas. Em Bangladesh, o bambu é o principal material de construção e tecelagem para o povo do interior. Essas esteiras servem para muitos objetivos. Para a construção de casas, para dormir ou para transportar alimentos. Além disso, servem como fonte de renda. Essas aqui estão sendo produzidas para um importador de Colônia, na Alemanha Federal. Vão longe, hein? No Instituto de Pesquisa de Construção, em Bandung, os engenheiros investigam há anos como se pode produzir essas esteiras tão necessárias à construção de casas na Indonésia em larga escala.
Também aqui, máquinas semiautomáticas assumem todos os passos que de outra forma teriam que ser feitos à mão. Depois da divisão, as partes macias internas são retiradas das ripas por não serem utilizáveis. Em seguida, as tiras são aplainadas por outra máquina até se chegar à forma prevista. As tiras de cerca de 1 milímetro de espessura são então tramadas em esteiras de um número infinito de utilidades. Essas esteiras, coladas em várias camadas, se comparam com vantagem a outros materiais similares, tanto na resistência à carga como contra danos. Na Tailândia, colam-se as esteiras em várias camadas para torná-las mais resistentes. Aqui, na cidade de Lampung, utilizam-se as chapas também como revestimento. Sua estrutura especialmente decorativa empresta uma bela aparência às casas. Em Lampung se encontra a única fábrica de chapas de bambu do país até agora, o que é um sinal de exportação crescente. Ela vende seus produtos até na Europa. O escritório do diretor é um bom exemplo de como se pode decorar com bambu de muitas maneiras. A empresa oferece suas placas de bambu em diversos tamanhos e espessuras. Esse tipo de revestimento é também interessante para os países industrializados, pois corresponde à tendência da redescoberta de materiais naturais. O uso do bambu é absolutamente justificado pela exigência que se faz no mundo inteiro de madeiras tropicais. O governo tailandês consagrou o bambu como planta importante no 6º Plano Nacional de Desenvolvimento no ano de 1987. O bambu estimula principalmente o desenvolvimento social e econômico das populações do campo através de uma utilização fortalecida das fontes naturais de riqueza. É bem mais lógica, ecologicamente, em muitos lugares, a utilização do bambu em lugar da madeira. O bambu não apenas cresce mais rapidamente que outras madeiras, podendo adaptar sua proliferação às riquezas naturais do solo, além de crescer quase em toda a parte onde o clima for adequado. Nesta fábrica, no noroeste de Bangkok, trabalham-se as varas de bambu visando principalmente a exportação. Elas são preparadas, na maior parte, para cercas ou suportes de flores nos países onde a população conhece ainda pouco sobre outras possibilidades de utilização do bambu. A gramínea gigante não é nativa da Europa. Em muitos países industrializados, se pode esperar um mercado maior no futuro se os artesãos do bambu aceitarem se adaptar às preferências dos consumidores desses países e fornecer-lhes maiores informações sobre o produto.
pois nas comparações feitas com muitas outras madeiras e principalmente com o plástico, o bambu supera em quase todos os casos.